Mais uma live no dia de hoje. E hoje é a nossa última live, gente. Abençoado esse livro maravilhoso. Um cantinho, né? Um lugar que Deus preparou pra gente durante 13 semanas. Estávamos aqui aprendendo da parte do Senhor. Quanta riqueza, que baú, que tesouro inesgotável. Tesouro de conteúdo, tesouro de controle, cuidado emocional sobre as nossas vidas. Quero agradecer a todas vocês que participaram com a gente aqui durante essas 13 semanas. Foram semanas desafiadoras, né, em que a gente ficou aqui conseguindo, né, de alguma forma alcançar as nossas expectativas, aprender, desenvolver, ser transformada por esse conteúdo. Realmente, assim, algo maravilhoso. Eu vou mandar alguns aviãozinhos aqui agora, e você que está entrando aí com a gente pode fazer o mesmo, tá? Então vai conectando com a gente nessa live. Daqui a pouquinho nossa convidada estará chegando e vai ser uma grande bênção estar aqui com a autora do livro, né, gente? Dizem que a melhor parte de um livro é você conhecer o autor. Que quando você conhece o autor, você vai lendo o livro imaginando o jeitinho que a pessoa fala, o jeitinho que essa fala vai acontecendo. Então, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Eu sou grata a Deus nessa manhã pela oportunidade, pela vida da irmã Judite, por entender que a gente tem tantos desafios, né? E eu imagino, para escrever um livro, os desafios são tão grandes, mas a gente viu que aqui, com tanto cuidado, com tanto esmero, ela conseguiu colocar em prática, colocar muitas questões sobre a alma feminina que muitas de nós não conhecemos, que muitas de nós não conhecíamos, e que agora a gente já tem uma ideia, já sabe um pouquinho, porque isso aqui é uma pontinha do iceberg, né? E deixa eu ver se eu tenho uma coisa para pegar aqui. Eu tenho algo para trazer aqui para vocês. Segura um minutinho. Oi, Pri. Tudo bem, minha linda? Como você tá? Tranquila? Tranquila, Pri? Então, gente, tem algumas novidades hoje aqui pra gente. E devagarinho a gente vai falando com vocês. O nosso capítulo de hoje... Meu telefone tá travando aqui. Ai, meu Deus. O nosso capítulo de hoje vai falar sobre a mulher que eu quero ser, né? E quantas de nós consegue ser essa mulher? Na verdade, é uma busca, né? Eu acho que a gente nunca consegue alcançar esse grande benefício, esse grande privilégio, mas eu acredito que ele não nos deixa perecer em tudo que a gente passa, e porque a gente estuda, a gente quer ser transformada, a gente tem um desejo de mudança, a gente tem um desejo de melhorar. Eu acho que um dos maiores propósitos da mulher nessa vida é a transformação, é se entender, é se compreender, porque mulher é uma coisa muito complicada, né? Mulher tá sempre dando problema, sempre dando trabalho, tá sempre, meu Deus, buscando uma coisa diferente. E hoje eu quero, nós vamos definir qual é realmente esse propósito da mulher que eu quero ser. Nós passamos todos os capítulos do livro, né? Fizemos um a um. Os capítulos foram renovadores, foram maravilhosos, né? Cuidamos das emoções na parte 1, identificando, né, quais são as emoções, a diferença entre sentimento, emoção, afeto. Depois, na parte 2 do livro, a gente
foi aprender um pouquinho do que é ser mulher, a constituição feminina, como que isso acontece, como que isso se dá, essa constituição, a nossa mente, o nosso corpo, né? Como isso acontece. A parte 3 falou um pouquinho da experiência das emoções. E a parte 4, como lidar com as emoções. Então, nós estamos, assim, totalmente instruídas. E quem não conseguiu pegar as instruções aí durante as lives, pode correr lá e fazer o upload, né? Tem lá o download, na verdade, né? Tem lá no Instagram, tem aqui no Instagram, todas as lives foram salvas. É uma série de 13 lives aqui, né? São 13 lives, e também a gente tem essa série completa no YouTube. Então, gente, bora lá. Quem não conseguiu pegar com a gente, quem não conseguiu participar, ainda dá tempo. Vamos ser essa mulher transformada, essa mulher que luta pela sua casa, pela sua família, pelo seu esposo. Vamos ser essa mulher que caminha com Deus, que tem o desejo de encontrar a Deus todos os dias, né? O meu livro está cheio estou folheando aqui, vendo tantas anotações e todas as lives, a cada live que eu estava aqui, eu queria enfatizar isso. O assunto era tão pontual, gente, tipo, coisas que eu tinha vivido naquela semana, e o Senhor ministrava, né, ministrou sobre a minha vida, através da vida das mulheres que vieram aqui, que participaram. Então eu quero fazer um agradecimento a esse time maravilhoso de mulheres, porque eu não conseguiria fazer esse projeto, essa série de lives acontecer sozinha, eu não conseguiria. Eu tive a força das minhas amigas aí, que são pessoas que sempre me acompanham, que sempre me dão esse respaldo e que voluntariam aqui no Safe Place dessa forma, né? Cada um voluntaria de uma forma. Alguns conseguem orar, outros conseguem visitar, outros conseguem fazer decoração. E no caso dessas mulheres, que esse time de apoio, elas foram chamadas para estar sempre comigo, para me ajudar, para me dar a força que eu preciso também, porque tem dias que a gente está cansada, a gente está, né, derrubada, na verdade, porque faz parte das estações, mas elas aqui sempre acrescentaram na minha vida, acrescentaram sabedoria, trouxeram coisas que eu não conhecia, ênfase, né, a assuntos que eu não dava, e a gente juntas trilhou esse percurso, né, esse caminho de estudar esse livro juntas. Então, Deus, ele une propósitos, e ele nos uniu em função deste propósito, né? Eu vou começar aqui o tema, porque a nossa convidada provavelmente vai estar chegando, e tá tudo bem também se caso ela não conseguir vir. Eu não fui comunicada de qualquer problema, mas a gente não sabe eventualmente o que pode ter acontecido. Então eu vou começar falando sobre esse tema, né, que na verdade ressalta que mulher você quer ser, que mulher que eu quero ser. E a mulher que a gente quer ser, tem uma mensagenzinha lá no livro de Gálatas 5:25. Eu quero começar essa live com essa palavra que a irmã Judite colocou aqui no capítulo 13, que diz assim: já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Ou seja, nós temos áreas diferenciadas na nossa vida. E eu sempre falo que quando eu converso com as meninas do Safe Place, eu falo que nós rompemos casulo, né? E nós rompemos casulo em diferentes áreas da nossa vida. Então vai ter áreas da nossa vida que aquele casulo já foi rompido, já foi resolvido, já foi consertado, você já venceu aquela experiência, já superou. Mas vão ter outras áreas da nossa vida em que, na verdade,
você ainda está entrando para o casulo, no processo de borboleta, né? Muitas vezes vai ser na vida financeira, na vida matrimonial, outras vezes é na vida como mãe, né? Na vida de uma mãe com os seus filhos. Você vai estar entrando aí num processo diferenciado. Então, na verdade, que a gente possa, que essas implicações elas possam ser uma realidade em cada área da nossa vida. Que a gente possa viver essas implicações em cada área da nossa vida, não apenas como uma ideia, um sentimento, ou viver como, ok, nós estamos vivendo, vamos vivendo, né? Ao acaso. Mas que a gente tenha busca da parte do Senhor, né? Que a gente tenha entendimento da parte do Senhor também. Também da parte do Senhor, porque eu falo que a gente, com auxílio de muitas outras chaves que são importantes, como a psicologia, né? Em todas essas áreas, a área emocional, que a gente busque a instrução da parte do Senhor. E que isso seja pra gente um galardão também, porque quando a gente recebe a instrução da parte do Senhor, a gente percebe que Ele está conosco e que nada vai nos faltar, indiferente das circunstâncias que a gente está vivendo, né? Nós estamos no último capítulo, na última volta. Ela começa o capítulo assim: na última volta dessa corrida, para descobrir o tesouro das emoções femininas. Depois de darmos uma ampla volta no interior da alma feminina, vimos como as emoções estão presentes em quase tudo que fazemos. Gente, como a gente é um ser emocional. Como a mulher, ela se abala emocionalmente, né? Como ela é construída, mas ao mesmo tempo ela pode ser destruída através do seu emocional. E nós vimos aqui durante essas 13 semanas, né? Com Jesus nada nos falta. Isso mesmo, Pri. Nós vimos aqui o quanto a gente tem fases diferenciadas. A gente tem as fases das estações, que são a infância, que é conectada à primavera, a fase da mocidade, que é conectada ao verão, né? Da maturidade, que é conectada ao outono, e a fase da velhice, que é conectada ao inverno. E que em todas essas fases, em todas essas estações, Deus, ele tem um propósito de vida para nós, né? As estações mudam, né? Como mudam na nossa vida. A gente tira a roupa de frio, guarda a roupa de calor. As estações mudam e com elas nós também mudamos a nossa forma de vestir, a nossa forma de caminhar, a nossa forma de estar mais lá fora. No verão todo mundo quer andar de bicicleta, quer ir à praia, e por isso representa a idade da mocidade, porque a gente tem tanta disposição. Mas já no inverno, a gente já quer ficar recolhido em casa, a gente já não dá muita atenção para as companhias, a gente já não liga muito para estar no meio de todos, a gente já prefere uma boa xícara de café ou de chá, né? E a companhia talvez de um bom livro, um bom estudo, um bom filme, né? E isso é muito visível na vida da mulher. Então, passamos por essas fases hormonais, passamos por essas fases diferenciadas da nossa vida, pelas estações, mas nós sobrevivemos a todas as estações. Nós temos como ser humano uma grande capacidade de adaptação. E isso é o que nos faz ser melhor, né? A gente vê que a gente fala, mas poxa, não sei se já aconteceu isso com você, mas falando no nosso dia a dia, da nossa vida real, às vezes a gente está num carro que é top de linha, que tem todos os recursos, que tem todos os agora esqueci como que a gente fala isso, que tem todos os recursos. Eu vou falar assim porque não consigo lembrar aqui o nome exato que se usa. Às vezes a gente tem esse carro que é top de linha, né? O carro só falta falar. Alguns carros hoje em dia conseguem até estacionar sozinho, andar sozinho. E de repente você tem que fazer um downgrade. O que é um downgrade? O downgrade é você fazer uma troca de carro, porque às vezes a vida te obriga a mudar
o carro que você está dirigindo por um carro mais simples, por uma prestação mais baixa. E no começo, beijo Kezinha, bom ter você por aqui, saudade. E no começo, essa mudança até te impacta, assim, poxa vida, eu tava com um carro que tinha todos os recursos, né? Eu falava, o carro já andava sozinho, eu mandava no carro, né? E aí você acha assim, só que de repente, aquele downgrade, ele é dolorido no começo da mudança. Todo começo de mudança te tira da tua zona de conforto. E aí, ele de repente vai causar aí algo na sua estrutura. Ai, tipo, poxa, eu queria tanto estar naquele carro, mas agora eu tô nesse. Só que com o passar do tempo, você vai estar adaptado ao seu carro novo. E de repente, você vai estar agradecida, satisfeita, se sentindo plena do mesmo jeito, da mesma forma, com aquele carro que Deus te deu. Porque você sabe que existe o propósito de Deus. E que talvez do mesmo jeito que você fez um downgrade, o próximo carro que você vai comprar talvez seja um upgrade, que vai ser uma melhora, que vai trazer para você funcionais diferentes dentro do carro. Então nós somos mulheres, nós somos seres que temos uma grande capacidade de adaptação. Não só as mulheres, os homens também. Mas a maior capacidade de adaptação que existe em nós, ela está em Deus. Quando a gente caminha com Deus, a gente entende que tudo na nossa vida, até o downgrade, até o momento que é um momento de dor, até um momento que é um momento de experiência, que é um momento que Deus está nos colocando para que nós sejamos forjadas, experimentadas, caráter refinado. Até esse momento, até nesse momento nós vamos conseguir agradecer a Deus. Até nesse momento nós vamos ser fiel a Deus. Por quê? Porque nós somos agradecidas. Porque entendemos que o Senhor, Ele cuida de nós até mesmo quando a gente faz o downgrade. Falamos também sobre felicidade, né? O que é a felicidade? A tentativa humana de construir a sua própria felicidade. Só que a gente entende que todos os que tentaram construir a sua própria felicidade sem a presença de Deus foram infelizes. Não é verdade? Lembra da Torre de Babel? Meu Deus, como aquele povo se uniu para construir uma torre. Um propósito totalmente diferenciado. Eles estavam motivados, e eu vejo essa história por dois lados, eu sempre analiso essa história das duas formas. Mas olha só, eles achavam que quanto mais alto eles chegassem, eles seriam felizes. E de repente, Deus falou, esqueceram de mim no meio dessa construção. Aonde que eu estou no meio dessa construção? Esqueceram do Senhor aquelas pessoas. As pessoas não conseguiram, né, entrar. Não conseguiram. E eu queria pedir para a Aninha, que está aqui com a gente, Aninha, fala com a nossa Aninha também e avisa ela que a gente já está aqui na live, por favor. Tá bom? Só porque pode ter havido aí uma mudança de horário, porque a gente está com o horário do Brasil e Estados Unidos. Então, se você puder avisá-la que a gente já está na live, eu te agradeço, tá bom, Aninha? Com todo carinho e amor, faça isso pra gente. E aí aqui, ó, toda a tentativa humana de construir levava os homens para caminhos distantes de Deus. E tudo que nos leva para um caminho que é distanciado de Deus não vai nos trazer um caminho de felicidade. É muito assim, a gente falou a semana passada sobre o mundo pós-moderno e nos dias de hoje é muito visível que o homem ele tem buscado o bel prazer. Eu quero fazer o que eu quero meu momento de descanso, eu quero meu momento de prazer, eu quero o meu momento de fazer aquilo que eu quero, sem importar se é isso que Deus tem. E a gente vê que esses homens, cada um desses homens que foram entregues ao seu próprio prazer, né, o seu próprio orgulho, Saul, a gente vai por aí afora, né, Caim, a gente vê que eles não foram homens sucedidos. Então, até na busca da nossa felicidade, a gente tem que ter o cuidado de caminhar com Deus. E aí a gente entra na parte 4, que fala sobre escolher corretamente como agir. E a gente vai falando sobre a maneira certa, a abordagem certa,
né? A gente vai falando sobre descer na casa do oleiro. Como é esse negócio, gente? Porque quando começa esse texto de Ezequiel, que já manda logo a gente descer, meu Deus, desce à casa do oleiro e ali farei ouvir as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro. Gente, a parte mais difícil na nossa vida é acatar a decisão, né? A palavra do Senhor nosso Deus de descer e tomar e dar o passo de descer, né? Por quê? Porque se a gente não desce, Deus não tem parte com a gente. Deus não vai falar, Deus não vai mudar, não vai trabalhar, não vai tratar o que ele tem que tratar. Então ali fala, desci a casa do oleiro e eis que estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia e era de barro, ele se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. E então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Disse o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, assim somos nós na mão do oleiro. Assim somos nós. O mais importante, o detalhe mais crucial nessa parte da palavra que Jeremias relata é que o vaso se quebrou, mas na mão do oleiro. Então, quando a gente está na mão do oleiro, a nossa maneira de agir vai ser certa. A forma emocional de fazer as nossas escolhas vai ter sucesso. E a gente entende que as nossas escolhas, elas são um processo forte. Josué, quando ele decidiu escolher, ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele estava falando com um povo que não queria nem saber, que estava simplesmente ali, sem refletir, sem parar, sem buscar a vontade de Deus. Mas Josué não. Josué tinha propósito. E era nesse propósito que ele se agarrava, que ele se firmava todos os dias, em meio às guerras que ele venceu. Ele tinha um propósito. E a partir daquele momento que o propósito aconteceu, ele estava disposto a cumprir a vontade de Deus na vida dele. Não importando o sacrifício que ele iria fazer. Não importando. Ele estava disposto a cumprir. A Aninha tá chegando aqui, eu não sei se você quer entrar, Aninha, na live com a gente. Me deixe saber aí. Nós estamos aqui, nós estamos passando aqui um pouquinho dos capítulos e falando um pouquinho. O juízo, a escolha, né? A decisão, bons frutos, emoções saudáveis. Como o nosso fruto define a nossa vida emocional. Como o fruto que nós apresentamos, como é a sua árvore? A sua árvore demonstra frutos? A sua árvore, ela tem colocado flores? Sabe aquelas estações que a árvore passa? Caem todas as folhas. Aí depois que caem todas as folhas, aí tem a poda ainda, peraí. Tem a poda. Aí os galhos ficam extremamente curtos. Aí depois que tem a poda, começa... né, já não tem folha mais, aí começa aqueles brotinhos a aparecerem por ali. E aí, de repente, começa a aparecer as flores e depois das flores o fruto. Não sei se você já viu a árvore da laranjeira, né? A laranjeira, ela tem, na estação própria, ela vai dar a flor e ela vai dar o fruto. E assim são as nossas emoções, né? Assim acontece com as nossas emoções. A nossa convidada acabou de chegar aqui, eu vou adicionar ela com a gente. E vamos continuando aqui, falando desse livro maravilhoso. Então, as nossas emoções, elas são... Eu vou fazer o convite, viu, irmã Judite? Porque, paz do Senhor, irmã Judite, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Paz do Senhor, querida, tudo bem? Ei, tudo bem, irmã Judite? Graças a Deus.
Estava repassando um pouquinho dos capítulos que já revisamos aqui e, e falando, meu Deus, a gente abriu um baú imensurável de conhecimento. Quero agradecer por, Amém. pela sua instrumentalidade aqui de ser essa, de se, eu falei no começo da live, eu imagino eu sei o quão difícil é a gente colocar um livro, tirar esse livro do papel e colocar esse livro aí em público. E esse livro tem sido, nessas últimas 13 semanas, uma âncora para a gente. Amém. Uma âncora. Eu queria que a senhora, por favor, se apresentasse. As meninas já lhe conhecem pelo livro e de tanto a gente lhe ler por aqui. Por favor, dona, Amém, Joia. se apresente com a gente aqui, fique à vontade. Amém, querida Joyce. É um prazer estar com vocês nesta live. Houve, assim, um problemazinho de comunicação, mas Deus abençoou. Eu pude chegar, como você disse, as irmãs já têm um conhecimento, né, prévio sobre mim. E estamos aqui, serva de Deus, amando ao Senhor cada dia. Terminei também uma maratona do próximo livro, que é Café com Deus, tendo um encontro diário com a sabedoria, e sobre o livro de Provérbios. E então, o tempo estava muito escasso, mas Deus preparou assim este momento. Eu fiquei feliz, porque você já tinha falado desde, creio que o ano passado, sobre este momento, e Deus preparou que eu estivesse aqui na casa dos meus filhos, e estamos no último capítulo do Tesouro das Emoções, para a glória de Deus. Amém. Estou muito feliz também. Era o desejo eu acho que o desejo do coração do Pai se manifesta no nosso coração, assim que acontece, né? E aí entramos em propósito com Ele, orando, e o Senhor me trouxe, uma amiga me presenteou com esse livro, e eu comecei a ler. Eu falei, eu não posso ficar com isso só para mim, eu preciso abrir esse tesouro para outras mulheres, Que abrir bom. essa riqueza, né? Porque a gente precisa de mais trabalhar, né, e melhorar todos os dias em relação à nossa vida emocional. E esse capítulo 13, ele fala sobre a mulher que eu quero ser. Eu já li aqui a palavra em Gálatas 5:25, conversando com as meninas por aqui. E a mulher que eu quero ser, eu queria que eu falo que a melhor coisa do mundo é a gente conhecer o autor do livro, né? Porque a gente sabe, a gente vai lendo e vai na nossa mente, aquela vozinha vai falando com a gente daquele jeitinho. Então, todas as vezes que eu estava lendo aqui o livro, eu conseguia imaginar a senhora falando comigo aqui, né? Assim, todas as pessoas que leem, né, nossos escritos dizem isso, que a minha maneira de escrever, e eu sou assim mesmo, né? Estou conversando com você. Eu estou escrevendo e não estou escrevendo sozinha. Eu estou escrevendo, conversando com o meu leitor, né? Meu futuro leitor. E isso para mim é um gozo, é uma alegria, né? Pois nós vivemos em dias difíceis, em dias em que o problema maior da humanidade tem sido realmente a medida nas emoções. E eu acho que Deus preparou esse livro através da minha instrumentalização para curar muitas vidas, né? Nós temos em uma das congregações lá do Recife, nós temos um grupo que chama-se o Clube das Leitoras, da livros, né? E elas fazem esse trabalho que você faz, eu acho belíssimo. E eu fui na culminação, no encerramento do último capítulo também. E foi muito interessante, porque eu tenho em casa, que servirá para a segunda edição, uma caixa de testemunhos que as irmãs contam de como Deus tratou com suas emoções. E também o autoconhecimento. Por que eu sinto isso? Por que eu ajo assim, né? E Deus abriu os meus olhos, que eu pude
linkar, fazer um link do que diz a palavra, do que diz a ciência. Porque eu digo sempre que a ciência veio depois da palavra. Que os homens descobrem e acham que é um boom. Quem é conhecedor da palavra sabe que já passou por aí, né? É a pedra de toque. Então, fiquem muito à vontade e eu estou aqui com você. Então, irmã Judite, esse livro fala muito das estações que nós passamos. Eu estava falando aqui com as meninas. Fala também sobre os nossos temperamentos. Fala sobre a vida moderna, né? E a gente enfrentando, lutando contra essa alma vazia, que foi um dos últimos capítulos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui. Eu acho que esse último capítulo traz para a gente um lugar em Deus. Essa parte do livro eu Toca comecei a gente, né, Josi? eu estava relendo agora de manhã e eu falei, meu Deus, eu falei, que fonte inesgotável, porque esse lugar em Deus, eu queria, o desejo da minha alma, do meu coração, o nosso trabalho se chama Safe Place, por causa desse lugar em Deus, por causa de uma experiência que eu tive na mesa de cirurgia, e Safe Place significa lugar seguro. E foi um lugar que Deus me levou naquele momento. Glória a Deus. E esse lugar em Deus que a senhora descreve aqui, ele é exatamente o que eu acho que Deus tem para cada mulher que faz parte, né, que está nesse mundo, não para as mulheres cristãs somente, mas para cada mulher que busca ser transformada, que busca estar em satisfação, que busca a felicidade plena, que busca o cuidado. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse lugar em Deus para essas mulheres que estão aqui com a gente hoje. Amém, Josi. Saudar todas as mulheres que estão aqui, que são suas convidadas, sejam bem-vindas. Segue a gente aqui no Safe Place. Para quem não conhece, o Safe Place é um trabalho de apoio a pacientes com câncer, mulheres com câncer. Eu sou uma sobrevivente de câncer de mama. E nós oramos, trabalhamos na área emocional, física e espiritual com essas mulheres, trazendo esse apoio. Então, para vocês aí que estão chegando, saberem quem somos nós. E eu queria lhe deixar à vontade, irmã Judite, para falar desse lugar em Deus. Quando uma mulher ela consegue encontrar esse lugar em Deus. É muito interessante, Josi, porque o que você fala, que sentiu quando estava lendo, eu acho que a maioria de nós, quando estamos nesta ligação, porque antes eu falo sobre a fé que a gente deve buscar nele, a frutificação, né? Que é você desenvolver o fruto do Espírito, como diz Pedro, operai. Deus faz a primeira obra em nós, mas somos nós que vamos subindo a escada, né? Até chegar ao topo. E ainda ontem eu não trouxe meu livro, que eu até esqueci do nosso contrato, e nem pedi o da minha filha, que eu estou na casa do meu filho em Porto Santo Lúcio, e é distante, quase 2 horas, não é? E então eu pedi online, peguei e fui ler ontem à noite. E bem, eu quando cheguei exatamente nesse, eu estava lendo o último capítulo, eu revivi, eu fui visitada por ele. No meu cantinho aqui, que é onde você chega, como eu falo, tem o seu lugar em Deus, né? E é muito interessante isso. Eu li o seu livro, o seu testemunho, amo o trabalho que você faz, e depois vamos nos aprofundar até para ver uma interação com o meu público também. Você será uma pessoa muito importante, porque você vivenciou o problema, você passou pelo vale de sombra e morte, mas o seu lugar em Deus, ele não foi afetado. Este é o grande desafio, Jô, que nós mulheres, que somos mais emotivas, né?
que nós temos, como eu falo, a tríplice jornada, e eu digo até, tem mulheres que têm mais do que 3 jornadas, né? Mas o nosso lugar em Deus, ele não pode. É o lugar, é você estar em Deus e ter o seu lugar com Deus. Você está em Deus, está conectada com Ele. E você está com Deus, é um encontro, né? Aí você me pede para eu falar mais profundamente. Eu, eu acho belíssimo, tanto mulheres como homens, exemplos bíblicos, como exemplos do dia a dia, né? Mulheres do nosso século que Deus quer usar para fazer toda a diferença, como aconteceu com Moisés, né? Como acontecia com Elias, como acontecia, como aconteceu com a mulher sábia. Ninguém conhece o nome da mulher sábia, mas ela tinha o seu lugar em Deus e com Deus, que na hora que queriam destruir a sua cidade, ela disse, ei, aqui não, chame Joabe. E ela tinha tanta comunhão com Deus, que naquele então a mulher não podia fazer o que ela fez. Mas a unção de Deus na vida dela fez toda a diferença. É o que a gente fala, o lugar em Deus é um lugar que se publica. Todo mundo vê que você está em Deus. Mas o lugar com Deus, o encontro com Ele, é você e Ele. Nesse circuito, ninguém entra. É como aquele hino que cantamos. É o meu particular com Deus, a oração. Né? E é através dela que a gente desenvolve este lugar com Deus, né? Este recanto, esse encontro. Eu acho bonito Moisés. Em algumas versões da Bíblia, você começa a ler o livro de Êxodo, quando a Bíblia fala que Moisés ele erigiu a tenda, em algumas versões diz tenda da congregação, mas a Bíblia mostra que Moisés ele colocou o nome, e Moisés deu o nome da tenda do encontro. Né? E isso somos nós que construímos. O que Deus construiu para nós já está feito. Jesus fez lá na cruz, consumou, e nós temos que criar esta parceria, que criar esta comunhão, porque Josi hoje é um canal de bênção para as mulheres sofridas, as mulheres sem esperança, com câncer, porque o seu lugar com Ele não foi abalado. Eu tenho um testemunho recente. Um dia antes de viajar para aqui, eu soube de uma irmã, dirigente de círculo de oração, que está com câncer. Ela escondeu e quando descobriu, já está em estado de que nem cirurgia serve. Ele saiu, e, enfim, uma parte necrosada da mama. E eu soube, e eu disse à mulher daquele pastor que ela é da congregação, que não me disse antes. Ela escondeu. Ela disse que queria ficar só com Deus, nem com o marido ela compartilhou. Então, veja o sofrimento desta vida. E aí, Deus propôs no meu coração. Eu, em oração por ela, disse, vá vê-la antes de viajar. Um lugar muito difícil onde ela vive. E eu fui, chamei uma irmã, uma amiga, com motorista nós fomos. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, aquele lugar meio difícil que ela mora, mas quando chegamos, adentramos, ela me recebeu chorando. E ela disse, Dite, eu falei com Deus. Sim, e a minha inquietação foi de 11 horas da manhã. Ou eu estava atendendo no gabinete, e eu
disse, eu vou ter que parar rápido, se der para almoçar, almoço, mas eu vou ter que ir lá. Aham. E aí eu fui. Ela disse, irmã Judite, de 10 horas, eu, nessa cadeira que eu estou, eu disse, Deus, se você está comigo neste vale, eu vou lhe pedir uma coisa impossível. A irmã Judite vinha aqui, que eu queria uma oração feita por ela. E Uau. aí ela disse que chorou muito e depois adormeceu. Quando foi de 13 horas, eu liguei para a tia que está cuidando dela. Irmã, eu estou chegando aí. A irmã já começou a chorar, tia. Eu não acredito. E ela não sabia que a outra tinha pedido a oração, que tinha pedido a Deus. Quando eu cheguei lá, pense na festa do céu. Imagino. Ainda ontem ela falou comigo. Disse, depois daquela visita que a senhora me fez, Deus pode até me levar amanhã, mas eu sei que Ele está comigo. Então, essas atitudes, Respostas de oração, né? este ouvir, porque o lugar do encontro com Deus é lugar de diálogo. Você tem que parar um pouco e ficar escutando o que é que Ele quer. Às vezes você não escuta a voz dele audivelmente, mas ele fala no teu coração. Você sabe que foi ele. Você escuta um hino e ele fala com você através dele. E aí você vai sendo renovada dia a dia, né? E em outro âmbito, nós vamos aprendendo a lidar com os nossos temperamentos, as nossas emoções, sabemos dominá-la, né? Sabemos quando abrir a boca e quando fechar. Nós aprendemos muita coisa nesse lugar com Deus. É muito bom. Ele, eu vi que a senhora colocou aqui assim, há um lugar junto a mim, né? Como Deus disse para Moisés. E aí fala que na madrugada o sono foge. Eu falei, ai meu Deus, que quando a insônia bate, a gente fica, Senhor, mas eu preciso dormir porque eu tenho que acordar no outro dia, Sim, sim, sim. trabalhar e a gente tem as responsabilidades. E aí a única coisa que Deus quer é que a gente dobre o nosso joelho, que a gente fique nesse lugar, que é o lugar em Deus, né? E ali naquele lugar, os momentos que a gente vai passando são momentos de refrigério, momentos de instrução, momentos que Deus vai colocando no nosso coração o direcionamento, né? E uma das testemunhos muito lindo que eu acho também é o testemunho dessa canção que a senhora colocou também no livro, que é Se Paz, a mais doce do hino da harpa, né? Né? Eu sou feliz com Jesus, sei meu Senhor. E o momento em que ele estava passando, o autor dessa, dessa canção, não era um momento fácil, porque tinha perdido sua esposa, suas filhas naquela embarcação. E Deus deu para ele essa canção nasceu num momento de dor. Então, eu vejo que muitas das nossas experiências com Deus, né, elas nascem no momento de dor. E às vezes, quando eu oro ao Senhor, eu falo, Senhor, a gente sempre pede, né? Mulher é uma coisa que a gente está sempre desafiando a Deus, até às vezes Sempre, sempre. sentido. Mas eu falo, Senhor, eu não quero perder esse momento de experiências, eu não quero que as experiências se acabem, eu não quero ter um testemunho e que esse testemunho fique ali e que eu não gere mais frutos, que eu não tenha mais testemunhos. Só que para gerar testemunho, a gente vai precisar passar pela dor. E ao mesmo tempo que eu peço, eu quero mais testemunhos, Senhor, eu quero mais experiência, eu quero um aprofundamento contigo, eu também estou pedindo ao Senhor que eu estou abrindo mão, né, da minha zona de conforto, eu estou abrindo mão daquilo que já está totalmente tranquilo para talvez a gente receber aí uma tempestade, Exatamente. tendo a certeza de que o nosso Senhor está conosco, né? É verdade. Porque
se quisermos testemunhos para darmos, Pedro disse que é necessário passarmos pelas tribulações, né? E é como você diz, Spafford, ele perdeu primeiro um filho para malária e o único filho. Ficaram 4 filhas. Ele as mandou juntamente com a esposa, né, para a Inglaterra, e no caminho houve o, o barco chocou, e entre os que sobreviveram foi só a esposa. E ela passa um telegrama para ele dizendo: só eu sobrevivi. Ele perdeu as 4 filhas. Parece a história de Jó. Meu Deus. Aí ele disse: minha alma, vai tudo bem com o Senhor. Eu sou feliz com ele. É esse o somatório, é esse o resultado de quem tem o lugar em Deus e com Deus é resultante. Na hora é o somatório, é o produto. Mas para isso somos provados. E não queremos ser, muitas vezes, né? Como você diz, abrimos mão da nossa zona de conforto. Aí o Senhor faz, porque a Bíblia diz que o Senhor nos guia. Eu vos guiei com asas como de águia. E as águias, elas, para ensinar os seus pintainhos a voarem só, ela tira do ninho o conforto e deixa os gravetos para curá-los, né? Aí eles vão e pegam o voo sozinho. Mas o lindo é que quando eles são ainda de ter a idade e não podem alcançar as alturas, aí a mãe águia vê que eles vão cair, ela dá o voo por baixo e os ampara. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso a gente não para pensar, mas vivenciamos isto diariamente, né? E é muito gostoso, depois de passarmos as tribulações, sabermos que do outro lado vamos contar a vitória. E é o resultado. Por isso que temos esse desejo da mulher que queremos ser. Mas para você decidir a mulher que quer ser emocionalmente estável, a mulher equilibrada, a mulher que obedece à voz de Deus, você tem que primeiro estar nele e ter o seu lugar nele. A gente vai lendo sobre esse lugar seguro aqui no livro, esse lugar em Deus, né? E a gente tem, isso eu tô falando minha experiência, a vontade da gente é de parar a leitura naquele momento, dobrar o joelho e entrar nesse lugar durante essa leitura. Então, assim, eu quero enfatizar para as mulheres que estão aqui conosco, né? Se você não conhece esse livro, se você ainda não teve oportunidade, né? Nós vamos ter que fazer ele chegar aqui nos Estados Unidos, porque está difícil translado. Mas ultimamente falamos com a Thelminha, e ela também disse que o pessoal procura muito. E eu acho que no próximo mês ela está indo para lá e já estão fazendo a parceria. Então vai dar certo. Então, e você que é do Brasil, não perca, né, a oportunidade, porque você tem aí perto de você o livro da doutora Judith Alves, da irmã Judith Alves, e que é uma riqueza. E realmente, assim, as leituras que nós temos nos dias de hoje, muitas vezes não são leituras que te levam para este lugar. Mas além de meu Deus, uma infinita sabedoria, né, em relação à palavra, porque eu vejo a aplicação da palavra muito forte dentro desse livro. E eu acho que para nós que somos cristãs, parece que por mais que a gente fale, né, irmã Judite, mesmo como autora, por mais que a gente fale,
se nós formos simplesmente contar o nosso testemunho, simplesmente falar, né, escrever um livro sem que a palavra de Deus ela seja conectada com esse testemunho, com essa história ou com o conteúdo desse livro, porque poderia ser um livro meramente sobre a área emocional, como muitas... Sobre a psicologia, com certeza. Mas eu acho que assim, a diferença que esse livro traz é porque a palavra de Deus, ela vai comprovando cada passo dessa parte da psicologia que é uma ciência tão estudada, e Deus ele já isso tudo já estava antes na palavra, como a irmã falou aqui antes. Então, o desafio dessa mulher que eu e você, né, você que está aí com a gente hoje, que mulher que nós queremos ser. E aqui a irmã Judite fala um pouquinho também de cada uma das mulheres da Bíblia, né? Fala sobre Rebeca, Jezabel, Dalila, e vai conotando aqui. Eu acredito que quando a gente também olha para as mulheres que não foram mulheres que são exemplos, a gente já define quem a gente não quer ser, né? Exatamente. De fato, então, descobrir a mulher que nós queremos ser implica não somente em ter essa busca da área emocional, do autoconhecimento, né, da nossa identidade com o Pai, mas também implica em estar neste lugar, implica em buscar este lugar. E a partir do momento que a gente vai fazendo essa leitura, a vontade que dá de largar o livro de lado e Aham. Sim, sim, sim. Comigo sempre acontece, Joyce. Eu estou escrevendo, mas o Espírito Santo abre, como você falou, o baú, o tesouro para a gente. Por isso que eu digo que a gente para mesmo. E quando eu estava escrevendo o livro Mulher Feita para Frutificar, eu estava falando sobre a bondade e a benignidade. E eram umas 2 da manhã, creio. E naquele momento o Espírito Santo tratou comigo de maneira contundente. E eu tive que deixar, inclusive eu creio que conto lá esse testemunho, tive que deixar o livro e chorar, dobrar o joelho e estar com ele. E assim, foi muito bom, uma experiência inédita e que nós podemos tê-la, né, sempre. À medida que buscamos, temos. Porque eu elenquei exemplos de mulheres como a Thalia, ou a Thalia, como alguns chamam, como a Jezabel, de mulheres perversas, de mulheres empoderadas, mas não poderosas. É uma diferença muito grande. E eu acho que, como você dizia, o mundo já está cheio de só filosofia, só ciências, só autoajuda, só psicologia. Mas vamos, gente, fazer o link, trazer as pessoas ao lugar que Deus quer como mulheres que estejamos, né? E é um desafio para nós, neste mundo galopante, de tanta correria, que se nós não pensarmos, se nós não tirarmos um tempo para estar com Ele e entrar na tenda do encontro, ficaremos mulheres vazias. O nosso temperamento, por melhor que seja, sempre temos 2, 3 temperamentos. É bem verdade que há um que sobressai, mas quando não temos este viver diário com Deus, perdemos até muitas vezes a identidade. Nem as pessoas reconhecem você, nem você se auto-reconhece. Eu já tive mulheres que passaram no set terapêutico porque o que você vem fazer aqui, com a sua demanda. É porque eu não sei mais o que eu sou. Eu perdi, eu me sinto esvaída, eu não sei se tenho personalidade mais, eu não sei se eu sou quem sou. Então, pessoas perdidas, é a dracma perdida, né? E Deus quer usar a mim e a você
Tem muita gente lá me ouvindo e acompanhando. Nem deu tempo, Josi, de eu mandar o link para minhas amigas, mas geralmente quando uma entra, já manda para as outras, né? Então, nós devemos a experiência de Débora. Ah, quem é que não quer ser uma mulher como Débora? Mas quem era Débora? Né? Débora significa o quê? O nome de Débora significa abelha. Né? E, e a abelha tem vários tipos de abelhas. Né? E aí nós podemos ser a abelha que Deus quer usar para o nosso tempo. A Bíblia diz que Débora ouvia as pessoas, Débora era atenada com Deus, tinha o seu lugar em Deus, e Débora era influente na sociedade, né? Porque somos cristãs, não somos pessoas alienadas, né? Mas que ninguém, Deus deposita em nós a sabedoria. E Ele quer nos usar num lugar que estamos ali plantadas para frutificar. Mas primeiro temos que passar pelo lugar em Deus. Isso é mais importante, né? E esse lugar é um lugar desejável, né? Um lugar o nosso pastor, né? O pastor João fala que o lugar, que a oração é um lugar de delícias e a gente tem isso como uma base para a nossa vida, porque a gente sabe que é difícil entrar por conta que sempre vão haver impedimentos, sempre vão haver nossa, o telefone toca, o trabalho chama, mas a partir do momento que você entra, você não quer sair. Não. E existe uma força nesse lugar, existe um deleite nesse lugar, existe uma entrega. E eu acredito que a palavra também, né? Porque a gente já, eu não sei, eu tenho o meu jeitinho, né? Eu já preparo minha Bíblia ali do lado, porque eu já quero abrir, já sei que Deus vai falar depois de eu orar, porque a gente já pede direcionamento, então a gente sabe. Exatamente. Então a palavra vem como sabe, é uma gota de bálsamo, assim, pontual, para aquilo que você precisa, para a sua necessidade. Então, eu aprendi nesse tempo de vale, do diagnóstico do câncer, foram 3 meses em que eu não sabia o que os médicos iam fazer, e foram 3 meses que eu falo, meu Deus, esses 3 meses, acho que foi mais ou menos para mim, o tempo de 3 dias para Marta e Maria, para ver se Jesus vinha, se não vinha, com a história de Lázaro. E é aí que a ansiedade Muito. chega, o teu emocional fica movido e Ai, você, muitas vezes, eu sempre digo, entre a resposta de Deus e a tua petição tem um hiato. E nesse hiato, nesse espaço, acontece qualquer coisa. Mas se você estiver junto à rocha inabalável, passa e chega do outro lado como você, né? a gente conseguir passar esse momento, né? Equilibrar o emocional e Deus precisa, a gente precisa de muita graça de Deus, né, mas Judite? Muita graça, muito. A gente é muito provado, muito testado, mas eu acho que Deus ele também tem uma forma de refinar a nossa vida como mulheres. É, Forma. Então a gente entende que ele está cuidando, né? Eu estou super feliz de a gente poder aqui concluir esse livro. Essa série de lives, para quem está aqui com a gente, ela está no nosso canal de YouTube. Se você procurar Safe Place, lá no YouTube você vai encontrar desde o primeiro capítulo até esse último capítulo. Foram 13 encontros, 13 lives, e tem outras séries de lives de outros livros lá também. Inclusive do livro Rompendo o Casulo, que é o meu livro, né? muito bom, por sinal, né? E aí, desculpa eu te interromper, amiga, mas eu recomendo. Eu senti tanto Deus. E aí eu até disse ao meu marido, disse, eu vou fazer todo esforço, porque geralmente aos sábados é meu dia de estar em casa, quando estou no Brasil, é o dia de eu pôr as coisas em ordem, e geralmente temos um casamento para ir a algo social, né, da igreja. Então,
eu disse ao meu marido, eu vou fazer um esforço, porque eu tenho que dizer isso em público, que o livro e você escreve muito bem, e Deus vai lhe dar sabedoria e graça para você também, né, elencar outros testemunhos, até mesmo desse trabalho da live, que é maravilhoso, né? Inclusive, eu comecei um com a Ana, sobre a mamãe estar em casa, mas paramos por conta das atividades dela e da minha. Mas, Josi, olha, que Deus siga te usando. Teu livro é uma bênção. Quem não adquiriu, adquira-o, porque eu recomendo. É muito bom, uma linguagem fácil, testemunho belíssimo. E o que é bonito é que a Bíblia diz que com a consolação que somos consolados, consolamos a outros. E tu tens sido esse instrumento de Deus, né? Que Deus multiplique outra Jócia para estar, né, neste lugar nele, com ele, para servir os demais. Em nome de Jesus. A gente eu quero agradecer a Deus também pela sua vida. E tenho Amém. tá chegando. Saiu aqui 40 dias em um lugar seguro, um devocional de 40 dias. E assim, esse devocional de 40 dias, né? Ele faz Foi parte. você? Nós estamos lançando. Olha aí, eu não sabia. Esse aqui ainda é o exemplar, então tá com uma tarja aqui no meio, né? Não pode ser perdido. Mas ele fala, esse devocional foi feito nesse tempo de 3 meses de espera depois do diagnóstico do bom, que bom. em que a palavra foi o que me sustentou nesse vale. Então eu acho, é um devocional com espaço para anotação, com florzinha, é tipo um devocional com diário, né? E falando um pouco também de algumas mulheres da Bíblia. Então, o Senhor vai nos dar a oportunidade até o final do ano. Ele está em teste, né? Estamos aprovando. Esse aqui é um exemplar. E assim que ele estiver liberado pela gráfica, nós vamos estar fazendo o lançamento. Esse 40 dias em um lugar seguro. Vocês vão estar vendo aqui no Face, eu vou estar anunciando também. Eu quero também, a partir do momento que o livro for lançado, fazer esses 40 dias de devocional. É uma proposta de jejum e oração por 40 dias. Jejum, oração e palavra. Então, tem aqui os motivos de oração, resposta de oração de 40 dias para você anotar. É um livro bem interativo, que Deus assim nos instruiu a fazer. E vai ser também um livro que vai alcançar essas mulheres, né, que vai nos alcançar, assim como ele me alcançou. Uma palavra falava todo dia como uma gotinha na minha vida. Eu tenho certeza que ele vai alcançar outras mulheres nas suas necessidades também. Então fique ligadinha que vocês vão estar sabendo aí do lançamento e tudo mais. Coisa boa. Uma bênção. Essa é o cuidado de Deus na nossa vida, a misericórdia dele, né? A gente não fala que eu nem sei escrever, não sei como que, mas eu gosto de escrever. Você gosta de interagir, isso é bom. E Deus usa-nos de acordo aos nossos talentos, os nossos dons, né? Eu acho que em algum tempo da sua vida, da infância ou adolescência, como eu escrevia, eu fazia poesias, eu tinha cadernos diversos. E aí não sabia que Deus ia me usar, e um dia estava no programa. Há 25 anos eu apresento o programa. Antigamente, quando comecei, era de segunda a sexta-feira, a Mulher e Seus Desafios, até hoje, pela manhã. E depois, na pandemia, começamos o Altar de Deus. Não sei se você assistiu alguma vez na Rede Brasil. E então, eu estava fazendo o programa e Deus falou comigo. Disse, é tempo de escrever. De que escrever como? Eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Disse, eu vou dar um jeito. E ele deu. As noites que eu passo acordada escrevendo, assim, às vezes durmo um pouco, aí me desperto. Já, na minha cabeceira tem a Bíblia, tem um caderno de anotação,
Por quê? E tem minha agenda. Porque às vezes eu tô deitada, aí vem. Às vezes eu estou no avião, teve meditações minhas que eu escrevi no avião, né? Então, eu estou escrevendo um livro, já está, acho que no quinto capítulo, sobre a oração. Oração e testemunhos também. Eu parei porque tive que escrever o devocional. E foi o maior desafio da minha vida. Foi escrever provérbios, um devocional, que terminei a semana passada, Isso. de 365 meditações para todo ano. Foi, minha querida Joyce e minhas queridas, assim, um sacrifício. Passei 2 anos. E tudo que a gente faz implica em sacrifício, não é nada. É. E aí, quando eu disse a meu marido, terminei, ele disse, graças a Deus que eu não aguentava mais. E as últimas semanas não tinha horário para comer, não tinha horário para dormir, dormia, me acordava, ia trabalhar. Mas eu acho que para o tempo que estamos, Deus tem se agradado de nós. Amém, amiga? É Queria, assim. queria agradecer sua presença, quero agradecer sua presença aqui. Sua família é uma bênção aqui para nós, viu? Eles são coluna, né, nas nossas igrejas aqui, Amém, amém. eles e é bom demais ter eles aqui. Eu sei que a senhora fica longe, mas a gente Fico longe, sofrida até. representam muito bem aqui, viu? Amém, amém. Voluntária, eu quero fazer menção dela. Eu não sei se ela está aqui com a gente. Se ela não estiver aqui é porque ela está no círculo de oração de vocês. É, São prazeres lá da congregação de vocês. E ela é uma voluntária que todas as quintas-feiras à noite ela está conectada com a gente em oração pelas pacientes. Eu quero agradecer, irmão Prazeres, e por ser de tão longe, mas está tão presente que dentro do lindo. É. Safe Place, né? Deus levanta, né, Josi? Deus levanta pessoas É, que oram ainda, sabe? Pessoas é. que esse trabalho de acompanhamento, nós vimos na vida das pacientes a resposta da oração da equipe de intercessores, sabe? Quando elas vão para a cirurgia, em tudo, né? Nos cuidados médicos, a gente já comunica e as meninas oram e a gente vê resposta de oração. Então, e salvação acontecendo. Muito Exatamente. Sem nos importarmos qual o desfecho, qual o final do problema. Quando eu estava cursando a psicologia e que fizemos um curso de cuidados paliativos, eu disse, na minha igreja já é feito há muito tempo, não é verdade? O que você faz na psicologia e na medicina moderna, pós-moderna, são cuidados paliativos. Nesses cuidados, para nós, na nossa visão, como resposta do nosso estar em Cristo e com Ele, quando Ele quer, Ele cura. Quando não, a pessoa tem um final feliz para o encontro, porque nosso problema não é só viver, exatamente. né? Nosso problema é também passar para o outro lado bem. E assim, parabéns, vocês fazem um cuidado que os médicos fazem, mas como nós, não. Eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas. Eu, quando estava no campo missionário, depois que, quando eu voltei, foi que eu fiz meu curso, o outro curso, que foi a psicologia. E eu cuidei de pacientes assim. Uma brasileira, estava na Argentina, e ela não tinha parente, ela era bióloga, e ali foi diagnosticado um câncer já em estado terminal, não tinha parente, não tinha ninguém. Eu ia no hospital, perguntava qual era o almoço que ela queria, eu levava o almoço, eu levava as roupas para lavar, eu cuidava dela com a equipe da igreja, éramos apenas 3. E um dia eu fui chamada no hospital. Ela era da tua cor, eu assim, morena. Aí o hospital me chamou, disse, o que é que você é dessa moça? Neuza se chamava. Eu disse, e ela não era evangélica, eu a ganhei para Jesus.
e ela partiu, a coisa mais linda, né? Aí eu tive essa experiência, e o Espírito Santo me disse, não quero que só cuide do corpo, da emoção, né? Eu quero também que cuide do espiritual, do espírito, da alma, para não passar o Jordão, na passagem para o outro lado, haja segurança e paz. E aconteceu assim, e foi algo que marcou muito minha vida. Então, Josi, mais uma vez, parabéns a todos que já extrapolamos a hora, né, Josi? A todos que nos assistiram, meu abraço, eu sempre digo, um abraço no coração, da alma. Eu acho que Jesus já lhe deu hoje, verdade? Já, Abençoe. com certeza. E eu gostaria de pedir, só para a gente encerrar, irmã Judite, para a senhora fazer uma oração, né? Orar por essas mulheres. Tem um pedido de oração aqui, que é pela filha da Elisa, que ela está gestante com muitas dores, está passando mal, pela filha da Elisa, e para a senhora orar por todas as mulheres, para que todas as mulheres alcancem este lugar seguro, este lugar em Deus. E Amém? também é que possamos nos determinar e dizer para Deus que mulher eu quero ser. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por esta live. Obrigada pela vida da Joyce, Senhor. Tua serva, humilde e fiel, que tu tens usado na terra. Obrigada pela vida da irmã Mabel, do pastor Joel. Tem dado esta oportunidade para a tua serva, Senhor, ajudar a tantas quantas mulheres que precisam, Senhor, de ser tratada na emoção, tratada no espiritual, e muitas delas, Senhor, serem curadas e terem testemunho, como a própria Josi. Ó Deus maravilhoso, obrigada por todas que participaram e ainda aquelas, Senhor, que irão assistir, Pai querido. Ajuda para a glória do teu nome. Aquela irmã que pediu oração pela sua filha, Senhor, que não está bem. Estende as tuas mãos. Aquelas que são portadoras de câncer, Senhor, não importa onde, o Senhor pode fazer uma obra maravilhosa agora. E quantas vezes, ó Pai, aleluia, oramos de longe, oramos através dos canais de comunicação, oramos através das plataformas, e o Senhor opera lá do outro lado. Que a nossa voz, Senhor, chegue primeiro aos céus, ao trono da graça, aonde demanda toda dádiva e todo dom perfeito. E que o Senhor mande resposta, que esta oração esteja diante de ti. Nós te pedimos, ó Pai. Ajuda a Josi, da saúde, da graça, inspiração, força e ânimo, Senhor. E obrigada, porque temos um lugar em ti. Não importa, Pai, se é com tribulação, porque cantamos um hino que diz que os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação. E tem mais, naquele lugar do céu. Aleluia. As lindas melodias foram escritas em tribulação. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por este momento. Sou vaso, sou pó e sou cinza. Mas estamos diante de um Deus grande, poderoso e refinador. Obrigada por este momento. Abençoa todas as mulheres que nos escutam e aquelas que não vão nos alcançar. Que a tua bênção chegue em cada lar, dando livramento, graça e saúde para a glória de Deus. Amém e amém, Senhor. Obrigada, irmã Judite. É um prazer, viu? Obrigada, Joicinha. Deus abençoe, meu amor. Foi muito bom estar com você. Amém? Nosso abraço carinhoso. Foi. Vai lá. Deus abençoe.